Bíblia, eu quero trazer uma mensagem, uma reflexão para vocês hoje, que está no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 12 ao 17, depois nós vamos ler o versículo 22 a 24. E quem gosta de Bíblia, de palavra de Deus, que não quer se intoxicar de informação, fique na live, porque a palavra nos limpa. Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra, ela nos purifica. Toda vez que você ouve a palavra, que você medita na palavra, você está sendo purificado pela palavra. Você está sendo limpo pela palavra. A tua fé está sendo ativada pelo poder da palavra. Irmãos, você que for sair porque não quer ouvir a pregação, deixe pelo menos o seu like aí, que o seu like é muito importante para a relevância desse canal e para mais pessoas serem alcançadas por essa mensagem. Vamos lá, 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 a 17. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, ou ímpios, outras traduções dizem ímpios, e não conheciam o Senhor, porquanto os costumes daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, estando-se cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes em sua mão e enfiava vinha o moço sacerdote com um garfo de 3 dentes na sua mão e enfiava na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si, e assim fazia a todo Israel que ali ia em Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quando desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora a hás de dar, e se não, por força tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Aí no versículo de número 22 diz assim: era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Irmãos, nós vamos ministrar uma palavra hoje sobre a transgressão de Eli. A transgressão de Eli. E a Bíblia, ela é recheada, de falar das transgressões de homens de Deus e não mostrar só o pecado desses homens, como também a Bíblia revela as consequências desses pecados. Por exemplo, a Bíblia vai falar da transgressão de Ló. E qual foi a transgressão de Ló? Só para você entender, até chegar na transgressão de Eli. A transgressão de Ló começou quando Abraão disse: escolhe a terra, e Ló escolheu Sodoma e Gomorra. Uma terra de imoralidade sexual. Uma terra em que se transgredia contra o Senhor. E aí você vai dizer assim: pastor, Ló gostava de Sodoma e Gomorra? Ele gostava,
Quando você lê Gênesis 19:16, após os anjos mandarem eles saírem da cidade porque Deus ia destruir, Ló, a Bíblia vai dizer assim, e demorava-se Ló. Ele não queria sair daquele lugar. Os anjos tiveram que pegar, olha só, Ló pela mão e tirá-lo para fora da cidade. Ló se demorava ali, porque Ló tinha o coração em Sodoma e Gomorra. E qual era a transgressão de Ló? É viver no meio da imoralidade, não denunciar. E quando Deus fala do livramento, saiam daqui, porque o Senhor vai destruir a cidade. A Bíblia vai dizer que Ló, olha o que diz a Bíblia, Gênesis capítulo 19, versículo de número 16. Gênesis capítulo 19, versículo 16. Olha só, verso 15 de Gênesis assim, e ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo, levanta, toma tua mulher e as tuas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Os anjos dizem, vai embora. E olha o que diz o verso 16. E ele, porém, demorava-se. Por que Ló demorava? Porque ele gostava de Sodoma e Gomorra. Ele estava com o coração em Sodoma e Gomorra. E eu vou dizer, meus irmãos, nós estamos vivendo essa mesma era. Nós estamos diante da iminente juízo de Deus. Todos os sinais estão dizendo, escapa pela tua vida, foge, se refugia em Deus. E as pessoas estão demorando-se em Sodoma e Gomorra. Não, eu vou ficar aqui mais um pouquinho. Eu vou aproveitar mais um pouquinho. Eu vou desfrutar mais um pouquinho de Sodoma e Gomorra. E esse mais um pouquinho pode levar muitos à destruição. Agora veja que por eles ter o coração ali, meu irmão, após a libertação, após o livramento de Ló do juízo, pela intercessão de Abraão, você vai ver a consequência do pecado de Ló, que sempre desejou a facilidade, que sempre desejou a melhor parte sem precisar pagar um preço, por gostar dessa facilidade de Sodoma. O pecado foi cruel, porque a sua mulher se transformou numa estátua de sal, as suas filhas lhe embebedaram e houve incesto, elas se deitaram com seus pais. E gerou Amon e Moabe. E para quem conhece a história de Amon e Moabe, que gerou cidades, eram terras amaldiçoadas. Porque as cidades, os filhos de Ló, foram filhos de um incesto. Então as consequências do pecado de Ló, eles vieram. E a Bíblia deixa muito claro a transgressão de Ló. A Bíblia também vai deixar muito clara a transgressão de Sansão. Sansão, ele tinha uma debilidade moral crônica. Sansão foi um homem cheio do Espírito Santo. Sansão fez proezas, mas Sansão flertava com facilidade com o pecado. E sabe o que eu quero dizer para todos vocês? Tem muita gente que já foi ungido, já foi consagrado, já foi separado por Deus, mas ainda vive numa imoralidade crônica, ainda flerta muito com o pecado. Qual foi a consequência do pecado de Sansão? Perder a sua força, se tornar escravo, perder a visão e morrer muito novo. Porque você vai ver que a transgressão dele foi perdoada, mas a consequência do seu pecado veio. Por quê? Porque ele foi chamado para ser nazireu. Ele foi chamado para ser consagrado, ser separado totalmente para Deus. E muita gente que tem o chamado à santidade, porque este chamado à santidade gera um sacrifício, fica brincando
e flertando com a facilidade do pecado, como fez Sansão. E as consequências vêm. Nós temos também a transgressão de Davi, que está aqui também no livro de 2 Samuel, capítulo 24. Porque a gente só olha para Davi porque Davi cometeu adultério, porque Davi matou o marido da mulher que ele adulterou, mas ninguém olha para o pecado de 2 Samuel, capítulo 24. Quem gosta de Bíblia, meu irmão, coma da Bíblia hoje. Eu passei um momento com Deus estudando essa mensagem para pregar para você. E aí, meu irmão, sabe o que Davi vai fazer? Davi vai mandar contar o povo. Ô vaidade dos líderes hoje. Eu tenho uma igreja com 100 mil membros, com 50 mil membros, com 1.000 membros. A vaidade de fazer o censo, de se empoderar. E Davi pecou contra Deus. Porque Davi, meu irmão, chamou Joabe e disse: conta o povo. Sabe o que Davi queria saber? Ele queria saber quantos soldados ele tinha, quanto armamento ele tinha. Até 2 Samuel, capítulo 24, Davi não precisava disso. Sabe por quê? Porque Davi podia ter 10 armas e 10 soldados. Ele ia ganhar a batalha, porque quem guerreava a batalha por Davi era Deus. Só que quando Davi colocou o coração em numerar o povo, em saber quanto o povo tinha, Davi tirou o foco de Deus e ele queria dizer que o exército era dele, que o armamento era dele, que o poder era dele, e a ira de Deus veio sobre ele. Olha o que diz 2 Samuel 24. E a ira do Senhor se tornou e acendeu contra Israel. E incitou Davi contra eles, dizendo: vai e numera Israel e Judá. E disse, pois, o rei a Joabe, capitão do exército, qual tinha consigo agora: percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, enumera o povo para que eu saiba o número. Então disse Joabe, o rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a esse povo 100 vezes tanto quanto é agora, e os olhos do rei meu senhor o vejam. Mas por que deseja o rei meu senhor este negócio? Porque Joabe sabia que ele não podia contar. Joabe sabia que Davi não precisava saber quantas pessoas ele tinha debaixo do governo dele. Joabe sabia que era Deus que pelejava a guerra. Agora, sabe o que Deus fez por Davi? Tirar Deus do trono. Por Davi querer ocupar o lugar de Deus, achando que o povo dele era mais poderoso, achando que o povo dele era mais numeroso, achando que o povo dele era mais espiritual, achando que o povo dele tinha mais armamento. Deus mandou um castigo. E Deus matou, meu irmão. Olha só, 2 Samuel 7, versículo 15. Então enviou o Senhor a peste de Israel desde a manhã até o tempo determinado, desde Dan até Berseba, e morreram 70 mil homens do povo. Só porque Davi colocou: eu vou contar quantas pessoas eu tenho. Sabe quantas pessoas Deus matou? 70. E Deus deu opção para Davi. E Davi pediu que recaísse sobre ele e sobre Israel. E Deus mandou uma praga e mandou 70 mil. 70 mil caíram. Você tem noção, meu irmão? 70 mil mulheres viúvas. Mãe chorando, esposa chorando. Filho chorando. Sabe por quê? Porque Davi só mandou contar o povo. E essa vaidade está no coração de muitos. Isso é uma transgressão. A vaidade da quantidade de pessoas que tem dentro de uma igreja. E a preocupação de muitos líderes hoje é só da quantidade. Qualidade. Você vê movimento. Você vê um avivamento sem fundamento.
Um avivamento baseado em movimentos e até movimentos carnais. Então entenda, meu irmão, nós temos também a transgressão de Saul. E qual era o pecado de Saul? A insegurança, a inferioridade, o desequilíbrio. E você, quando você estuda Saul na Bíblia, você vai ver que Saul, o que destruiu Saul foi a própria unção de Deus que foi derramada sobre ele. Porque Saul não foi um rei escolhido por Deus. Saul foi um rei escolhido pelo povo. Meu Deus do céu, olha a revelação. Quem escolheu Saul foi o povo. Não foi Deus que escolheu Saul. Deus respeitou o que o povo quis. A unção foi derramada e a própria unção de Deus, quando ela é derramada num tempo impróprio, que não é no tempo certo, destrói a pessoa. É por isso que nós temos um monte de pastores caídos, pregadores caídos, homens que foram ungidos caídos, porque foram consagrados por talento e não por caráter. O povo olhou para Saul e disse: é alto, é belo, é bonito, sabe guerrear, vai ser o nosso rei. Tinha o coração alinhado ao propósito de Deus, a unção desceu, e a unção destruiu Saul. Porque, querido, talvez você não saiba, a unção revela quem nós somos. Porque a unção é poder. E é o ditado popular que é conhecer um homem dá poder a ele. A unção revela o nosso caráter. E a unção na vida de Saul revelou a insegurança, a inferioridade, o desequilíbrio da alma dele. Ele não estava preparado. E nós estamos vendo hoje muitos pastores sendo consagrados por talento, por ter dízimo alto, por ter finança boa, por ter oratória boa, tem talento, mas não tem caráter. E quando a unção vem, é inseguro e não sabe tratar problemas. E além do líder ser doente, o povo é doente, porque não sabe lidar com a unção do Senhor. E queridos, todas essas debilidades, todas essas fragilidades estão escritas na Bíblia como um exemplo. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 10:6, e estas coisas foram-nos feitas em figuras, para que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. A Bíblia revela para nós a debilidade desses reis, as transgressões desses homens, sabe para quê? Para que eu e você não cobiçamos o que eles cobiçaram. Não cobice ficar em Sodoma como Ló cobiçou. Não cobice a debilidade moral, não flete como o pecado, como Sansão fletou. Não enumere o povo como Davi enumerou, e não queira a unção antes do tempo. Meu irmão, tem muita gente se consagrando sem ser consagrado. Tem muita gente que quer aparecer sem ser tempo de aparecer. Não faça. Tudo isso está registrado na Bíblia, assim, 1 Coríntios 10:6 diz: e estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobiçamos as coisas más como eles cobiçaram. Para que você não deseje. Agora olha o que diz Provérbios. Agora nós vamos entrar na debilidade de Eli. Mas olha o que diz Provérbios 25:26 para você entender o sermão. Provérbios capítulo 25, verso de número 26. Como fonte turva e manancial luído, assim é o justo que cede diante do ímpio. Olha só, quando você olha para o homem justo cedendo ao ímpio, ele é como uma fonte turva
e um manancial poluído. A água apodrece. A água não serve para nada. Quando o justo cede diante do ímpio. E foi isso que aconteceu com Eli. Eli cedeu ao sacerdócio ímpio dos seus filhos. Eli perdeu a força moral com os seus filhos. E sabe quando ele perdeu a força moral, meu irmão? É quando você lê o capítulo 2, verso 12. Eram, porém, os filhos de Eli. Na minha tradução diz filhos de Belial, mas na tradução da King James diz que eles eram ímpios. E não conheciam o Senhor. Meu irmão, presta atenção, eles eram filhos e sacerdotes. Eram sacerdotes, mas a Bíblia diz que eles eram filhos de Belial. E a Bíblia diz que eles não conheciam o Senhor. E por não conhecer o Senhor, um dos pecados mais cruéis que os filhos de Eli praticaram é o que está no verso 15. E também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. E também eles enfiavam o garfo e eles tomavam a gordura do sacrifício. Meu irmão, você não tem noção o que é isso. Você só vai entender o que é isso quando você lê o livro de Números, Levíticos. Que a gordura, meu irmão, essa gordura, ela pertencia a Deus. Ela pertencia a Deus. E quando você olha, meu irmão, eles tocando. Olha só, Levíticos capítulo 3, versículo 16, 3:16 de Levíticos, o sacerdote queimará sobre o altar o alimento e da oferta queimada de cheiro suave, e toda a gordura será do Senhor. Toda a gordura será do Senhor. Trazendo para nós, meu irmão, a gordura é a nossa energia. A Bíblia diz que nós devemos adorar a Deus em espírito, alma e corpo. E tudo em nós tem que ser consagrado a Deus, a nossa vida, a nossa energia. Mas no Antigo Testamento, o sacrifício que era oferecido no altar, a gordura desse sacrifício, ela pertencia a Deus. E o que os filhos de Eli estavam fazendo? Estavam tocando no que pertencia a Deus. Meu Deus do céu. Irmãos, nós estamos vivendo este momento desse evangelho, em que você não sabe o que é mais certo, o certo se transformou em errado e errado em certo. E tem muitos sacerdotes Elis nessa nação. E esse sacerdote, o pecado dele está ligado, meu irmão, à imoralidade, que perdeu a moral, que perdeu a ética, que perdeu o princípio. A intenção é boa, meu irmão. Eli foi juiz em Israel por 40 anos, ele era uma pessoa boa. Mas não importa ser bom, não importa ter talento, se não há correção.
Eli perdeu toda a sua força moral diante de Israel, por ele não corrigir os seus filhos, por ele não colocar o temor do Senhor no coração dos seus filhos. E nós estamos vivendo esta era deste evangelho humanista, deste evangelho carnal, deste evangelho de prosperidade, deste evangelho que só prega a terra. E se você for num culto a Deus, se você ouve louvores a Deus hoje, meu irmão, me desculpa a sinceridade, 80% a 90% dos cultos evangélicos hoje não é mais para Deus, é para o homem. As pregações que são pregadas no altar, que a gordura seria para o Senhor, não é mais para Deus, é para o homem. Os hinos hoje é só Deus vai te dar vitória. Teus inimigos vão ver Deus te honrar. Teus inimigos vão ter que ver o agir de Deus. Os teus inimigos isso. As mensagens pregadas, Deus vai te dar vitória. Deus vai operar o milagre. A porta vai se abrir. Deus vai mudar o teu cativeiro. E tudo que é feito no altar, tudo que é feito num culto, é tudo para o homem. E nada para Deus. E paz, meus irmãos, até a oferta e o dízimo, que era para ser para Deus, ele voltou-se para o próprio homem. E quando verdades são omitidas, quando a parte do Senhor é tirada, se abre uma brecha. Se abre uma brecha para um caos moral. E, meu irmão, quando se perde a força moral, quando se perde a ética, quando se perde o caráter, nós vemos um caos social. E foi isso que aconteceu em Israel, por causa dos pecados e das transgressões de Eli. Eli, meu irmão, terceiro, a transgressão de Eli, ele não tinha caráter. O estilo de vida moral que foi gerado na sua família gerou uma destruição social. Eli sabia que os filhos estavam pecando. Eli sabia que os filhos estavam tocando no que pertencia a Deus, mas ele não tratava o pecado. E eu vou dizer para você que está me ouvindo aqui nessa noite, nós estamos vivendo um momento em que muitas pessoas não gostam de tratar pecado. E as pessoas hoje estão tratando o pecado como uma fraqueza. E não como pecado, eu tenho uma fraqueza. E ela não diz, eu tenho um pecado. Meu irmão, chame pecado de pecado. Pecado não é fraqueza. Pecado continua sendo pecado. E sabe qual é o problema, meu irmão? Existe uma frase antiga que diz assim, olha o que a frase diz. Minta para a sua consciência. E a sua consciência vai mentir para você e vai te tornar um escravo. Quando você mente para você mesmo, quando você trata o pecado como apenas uma fraqueza, você não está querendo tratar esse pecado. Mas quando você enxergar a tragédia do pecado, a tua consciência vai ressuscitar. Quando você encarar pecado como pecado, as coisas vão mudar. O pecado é a separação entre nós e Deus. A Bíblia diz no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 3, capítulo 3, versículo 8, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Está na Bíblia. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Mas lá no texto de 1 João 3,8 está dizendo ainda,
Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. O problema dessa geração, que a imoralidade está tão grande, que o caráter está tão deplorável, é que as pessoas estão pecando e nem sabem mais o que é pecado, o que é certo, o que é errado. Por quê? Porque não vem mais do altar. Os sacerdotes não tocam mais no pecado. E sabe qual é o problema de todo esse movimento em torno da política gospel? Eu vou falar o que eu falei ontem. Eu não estou vendo um alinhamento espiritual dos pastores que estão andando igual doido atrás do presidente, alinhado ao propósito de Deus para o Brasil. Os pastores estão alinhados com o sacerdócio de Eli. Eles querem continuar da forma que está. Eles querem continuar tomando o que pertence a Deus e achando que está tudo bem. Os pastores, os líderes, os pregadores não querem um avivamento, porque o primeiro sinal de um avivamento não é movimento. O primeiro sinal genuíno de um avivamento é lágrima, é arrependimento de pecado. E eu não consigo enxergar, eu estou vendo uma geração de sacerdote Eli, com caráter, com imoralidade. E aí vem o segundo, além da transgressão de Eli ser uma transgressão moral, Eli tinha medo de confrontar o pecado. E a falta de correção alimenta o pecado e destrói as pessoas. Presta atenção no que eu estou dizendo. A falta de repreensão e de correção gera a falta de correção gera o alimento, alimenta o pecado. Irmãos, quando nós não corrigimos pessoas, nós estamos levando elas à sua própria destruição. Amor, presta atenção, é sagrado, nós estamos na época da graça. Deus te ama do jeito que você é. Amor que não tem limite gera delinquentes. Amor que não corrige gera delinquência. E é o que mais nós estamos vendo hoje. Venha como está e permaneça como está. Não precisa de santidade, não precisa orar, não precisa jejuar, não precisa ler Bíblia, não precisa se consagrar, não precisa, não, você pode vir do jeito que está, permaneça do jeito que está, ande do jeito que está. E isso não é amor de Cristo, porque amor que não tem correção, amor que não tem limites, gera delinquência. E sabe qual é o problema hoje? Nós estamos diante de pais que não conseguem corrigir filhos e de pastores que não conseguem corrigir ovelhas. Eu vou repetir. Pais que não conseguem corrigir filhos e pastores que não corrigem ovelhas. Você está vendo o teu filho sendo destruído, você não chama para correção. Você é o sacerdote da sua casa. Se você não tem coragem de confrontar seus filhos, você está gerando uma geração propensa ao fracasso.
Você está gerando delinquentes sem correção. E nós estamos nesse momento, meu irmão, já fui obreiro de igreja, já fui diácono. Antigamente, os diáconos da igreja, quando andavam, as crianças tinham até medo, né? Hoje, se um diácono for corrigir filho de crente, o filho do crente fica bravo com o pastor e com a igreja e sai brabo ainda. Por quê? Porque você tem que corrigir o filho dos outros, mas meu filho não. Você está gerando delinquentes, você está gerando pessoas imorais, você está gerando filhos fracos. Filho precisa de correção, filho precisa de direção. A Bíblia diz: ensina o menino no caminho. Se você não corrige seus filhos, você está gerando delinquentes. Se você está gerando um amor sem limite para os seus filhos, você está gerando filhos delinquentes. Agora imagine isso do pastor, que em vez de corrigir o pecado dentro da igreja, porque o irmão tem dízimo alto, não corrige. Porque o irmão tem uma família grande, se eu mexer com ele, eu vou perder muita gente e não corrige. Sabe que a fornicação está ali, que o adultério está ali, que a imoralidade sexual está ali, e não corrige. Meu irmão, os pecados dos filhos de Eli não estavam ligados só ao altar do sacrifício. Os pecados de Eli estavam também na imoralidade sexual. Olha o que diz o verso de número 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto os filhos de Israel faziam a todo o povo, os seus filhos faziam a todo o povo de Israel, e de como se deitavam com mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Meu irmão, era na porta da tenda da congregação, as mulheres se amontoavam para se deitar com os filhos dele. Imoralidade dentro dos átrios do Senhor, na porta da casa do Senhor. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Além de eles pegarem a gordura que pertencia a Deus do sacrifício, a parte de Deus eles tomavam. Eles traziam imoralidade para a porta do templo. E o pai vendo, a única correção que você vai ver no verso 23, e disse-lhe: por que me fazes tal coisa? Pois ouço de todo o povo os vossos lefícios, os vossos pecados. A única coisa é: por que vocês fazem isso? Ele não expulsou. Ele não corrigiu. Ele não disse: abandone o pecado, porque senão vocês vão para o inferno. E eu estou dizendo, eram sacerdotes, ministravam diante de Deus. Homens que eram para ser exemplos. Eram ímpios e estavam pastoreando, eram ímpios e estavam liderando, eram ímpios e eram sacerdotes na imoralidade sexual, no pecado de tomar o que pertencia a Deus, e estavam ali. E ele não fez nada. Irmãos, nós estamos precisando de um avivamento e não de movimento. E a Bíblia diz que não se põe vinho novo em odres velhos. Eu vou dizer aqui, nós estamos precisando de um avivamento de odres novos. Odres novos. Porque se você colocar o vinho no odre velho, o vinho vai azedar.
Essa geração de crente precisa se humilhar para se transformar num odre novo. Você que está me ouvindo, você tem que dizer: Senhor, me quebra, me mói, me faz em pedaços, mas me transforma num odre novo. Porque não adianta você receber vinho novo com esse caráter velho. Não adianta você receber vinho novo peça para Deus: Senhor, me arrebenta, me quebra todinho, me faz em pedaços, mas eu quero ser um odre novo. E para você se transformar num odre novo, você precisa se arrepender dessa imoralidade, desses pecados que estão destruindo a tua alma, que está vindo para destruir a tua família. Nós estamos vendo muitos movimentos de vinho novo em odre velho. Sabe o que vai gerar? Essa podridão. Porque quando o vinho novo cai em odre velho, apodrece, azeda, não presta. Meu irmão, pare de chamar de fraqueza o pecado e diz: eu cometo o pecado, Senhor, eu preciso do teu perdão. Eli não corrigia. Eli sabia que as mulheres faziam fila na porta da tenda. Eli sabia que os filhos dele tocavam na gordura, no culto que pertencia a Deus. Ele não tratava. E sabe o que eu vejo, meu irmão? Eu vejo que a consequência foi muito pesada para Eli. Sabe por quê? Porque a falta da força moral de Eli primeiro, levou a ele quebrar os princípios. E a falta dos princípios levou à morte dos seus filhos e à morte dele. Queridos, a falta de força moral, ela é mortal porque ela leva as pessoas a quebrar os princípios. Deus tem princípios e os princípios bíblicos são inegociáveis. Os princípios bíblicos são inegociáveis. Quando o caráter está defraudado, quando o caráter está destruído, quando não há mais força moral, isso leva a uma morte, a conveniência aos pecados, leva a quebrarmos princípios, e quando quebramos o princípio, nós nos tornamos presas fáceis para o diabo. Segundo, a deliberalidade moral gera impiedade e rebelião. Você sabe por que os filhos de Eli eram assim? Pela falta de correção. Quando não há correção, quando não há princípio, quando não há moral, gera no povo, nas pessoas, impiedade e rebelião. Você sabe por que tem um monte de crente rebelde? Porque nunca foram corrigidos. Você sabe por que tem um monte de crente ímpio? Ímpio. O ímpio, ele não suporta ver misericórdia, ele não suporta ver amor, não suporta ver graça. Ímpio. Você sabe por que tem um monte de crente ímpio e rebelde? Porque nunca foram corrigidos. A rebelião dos filhos de Eli é o reflexo da falta de correção.
Eles assumiram a autoridade porque não eram regidos por autoridade. Quando nós nos omitimos a correção, meu irmão, nós levamos a nossa família ao fracasso. Levamos a igreja, sacerdotes que me ouvem aqui, ao fracasso. E sabe o que está acontecendo? Nós estamos vendo uma omissão gigantesca de correção que está gerando uma geração rebelde e ímpia. Você sabe por que os crentes não querem santidade? Você sabe por que os crentes não querem se arrepender do pecado? Porque eles estão vivendo o cristianismo debaixo de uma rebelião e de uma impiedade. Então eu quero dizer, meus irmãos, que tudo que nós estamos vendo é um reflexo da falta de governo, da falta de autoridade, da falta de correção. Agora o 3, que é o mais forte. A falta de liderança, a irresponsabilidade de líderes gera o icabote. Irmãos, você vai ver que os filisteus vieram contra os filhos de Isaí. O que Efone e Finéias fizeram? Pegaram a arca do Senhor e levaram para o meio do povo. Eles pegaram o mais sagrado, a presença de Deus, e levaram a presença de Deus para o meio do povo. E Deus não estava naquilo. Irmãos, olha só o que aconteceu, capítulo 4, versículo 5 e 6. Quando Efone e Finéias vai lá no templo, pega a arca da aliança e traga para o meio do povo, para o meio da batalha. Olha o que aconteceu. E sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor no arraial, todo Israel gritou com grande júbilo, até a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é essa no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E os filisteus se atemorizaram. Mas, meu irmão, Israel se alegou com a arca. Mas Deus não ficou feliz de estar ali. Porque eles tomaram uma atitude contrária ao propósito. E sabe o que eu vejo, meu irmão? A intenção era boa. A intenção era boa. O propósito não estava ligado à intenção. Imagine o barulho, a terra estremeceu, os filisteus ficaram atemorizados, a presença de Deus está no meio deles. Mas Deus não estava no barulho. Porque o que levou a presença de Deus lá foi a imoralidade e a carnalidade de Efone e Finéias. E você sabe o que aconteceu? Eles foram mortos. E além de eles serem mortos, quando chegou a notícia a Eli, a Bíblia diz que Eli caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. E aí a esposa de um deles estava grávida. E a Bíblia diz que ao tempo, capítulo 4, versículo 20 e 21. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois desse à luz a um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso, porque ela gerou o filho, porque soube que a glória de Deus foi tomada pelos filisteus. E chamou o menino de Icabote, dizendo: de Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa de seu sogro e seu marido, e disse: de Israel a glória levada e presa, pois é tomada a arca de Deus. Quando não há confronto, quando não há tratamento de pecado, quando há irresponsabilidade de líderes, e isso é para pai, para mãe, para pastor, para obreiro, nós estamos acelerando o icabote. A glória de Deus é levada.
E eu quero concluir aqui, meus irmãos. E eu quero dizer a todos vocês essa noite. Nós estamos vivendo um momento de Icabote e não um momento de glória. E sabe por que a glória de Deus está sendo tirada? Você sabe por que todas essas coisas estão acontecendo com o Brasil? Porque você sabe por que Deus está permitindo muita coisa acontecer? É porque o comprometimento de líderes ímpios, sacerdotes ímpios, está mais ligado às coisas da terra do que ao reino de Deus. Querida, em nome de Jesus, nunca se viu uma religião, um cristianismo tão fraco, tão dodói, sem santidade, tão sem comunhão com Deus como o cristianismo dos dias atuais. Só do fato de você orar, jejuar e ler Bíblia, você é quadrado e fanático para essa geração. Só pelo fato de você acreditar na profecia que Jesus vai voltar, você é um fanático e um teórico da conspiração. Por quê? Porque essa geração é a geração do Icabote. Eles não vê mais glória. A glória de Deus está sendo tomada e roubada e levada. E eles não estão percebendo o Icabote. Por causa da imoralidade e da falta de confronto. E eu quero dizer, meu irmão, Deus tem um remanescente. E eu sei que aqui tem os remanescentes. Meu irmão, não mude. Eu digo em nome de Jesus. O mundo pode mudar, o mundo passa e a sua concupiscência. Mas a Bíblia diz: aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E eu vou repetir, eu não estou vendo um alinhamento profético diante dos líderes religiosos dessa nação. Eu estou vendo carne com carne. Carne com carne. O partido das trevas de um lado vindo com carne e os pastores indo em confronto com o outro. Eu não estou vendo líderes dizendo: vamos nos humilhar. Eu não estou vendo os líderes dizendo: vamos colocar a boca no pó. Vamos nos arrepender dos nossos pecados. Eu não estou vendo. Eu estou vendo líderes querendo que as coisas permaneçam da forma que estão. Eu vejo líderes querendo permanecer como os filhos de Eli, permanecer na imoralidade, deixando o povo na imoralidade. E eu estou vendo líderes tomando o que pertence a Deus do altar do culto. Irmãos, sem arrependimento, sem transformação de caráter, começando pelo altar, não haverá mudança nessa nação. Remandere vasturia. E eu repito, eu estou preparando essa mensagem. Nós estamos precisando de um avivamento de odres novos. Porque não adianta recebermos vinho novo com odres velhos. Irmão, vamos pedir para Deus nos arrebentar, quebrar mesmo, moer. Moer, dizer: Senhor, me moa. Deus abençoe pastor Manuel da Guia. Grande homem de Deus. Nós precisamos dizer: Senhor, me quebra. Me quebra. Eu vou fazer uma ressalva aqui que eu vi o reverendo José Orisvaldo Nunes, da Assembleia de Deus de Alagoas, colocou a igreja inteira de oração em 30 dias. 30 dias de oração. Ainda tem homens de Deus e mulheres de Deus, mas eu digo, meu irmão, nós precisamos
de um avivamento de odres novos. De odres novos. Odres novos. Para receber vinho novo, o odre tem que ser novo. Senhor, nos quebra, Senhor. Querido, abandone o pecado. Abandone a imoralidade. Pare de profanar o templo. Você é templo do Espírito. Pare. A consequência de Eli foi seus filhos mortos, suas noras mortas, ele morto e a glória de Deus tomada pelos seus adversários. Porque ele viu o pecado entrando e não corrigiu. Porque ele viu a imoralidade dos seus sacerdotes e não corrigiu. Porque ele viu a profanação do que era santo e ele não corrigiu. A consequência foi muito grande. Querido, vamos nos voltar a Deus. Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. E dizer, Senhor, me faz um vaso novo. Me faz um vaso novo. Me faz um odre novo para receber vinho novo. Para receber vinho novo, me transforma num odre novo. Xerabacan juremanahastia. Remindi kelebau e jevederia. Abandone, meu irmão. Abandone. Eu digo aqui com amor pela tua alma e pela minha alma. A Bíblia diz: quem é sujo, suje-se ainda. Quem é limpo, limpe-se ainda. O maior testemunho do homem continua sendo a sua consciência. Você não consegue oferecer adoração a Deus, um culto a Deus com a tua consciência pesada. Com o diabo te acusando. E eu vou dizer, pare de falar que é fraqueza e comece a dizer é pecado, eu estou pecando. Mude o vocabulário. Chame pecado de pecado. Pare de tratar pecado como fraqueza, porque senão você não vai mudar. Você vai domesticar a tua carne ao pecado. Diga, eu estou pecando contra Deus. Eu estou pecando contra o Espírito. Eu estou indo contra a palavra. Eu estou quebrando o princípio. Quando você ficar tratando isso, eu estou em fraqueza. Aí você sempre vai dizer, a minha fraqueza. Se arrependa. Se arrependa enquanto é dia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero orar por você. E fique essa mensagem registrada. Se não houver um alinhamento de arrependimento na nação, como houve em Nínive, meu irmão, Deus vai permitir muita coisa acontecer no Brasil. Que comece por mim e por você. Que comece por mim e por você esse arrependimento, esse quebrantamento, esse que comece por mim e por você. Um desejo profundo de buscar a presença de Deus. Um avivamento tão grande que o pecado não terá mais prazer na nossa natureza humana. Aleluia. Glória ao nome de Jesus.
Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu não sei se tem alguém aqui hoje que quer voltar para Jesus, reconciliar com Jesus. Diga, eu quero. Se você está distanciado, de novo, aproveite essa oportunidade. Que o oleiro, ele não joga fora o vaso, ele quebra o vaso e faz ele de novo. Ele faz você um odre novo. Ele faz de você um odre novo. Ele não te ele não joga fora, você não é descartável. Você não é lixo, você é barro. E barro pode ser transformado em odre novo. Mansolange quer renovar a aliança, diga eu quero orar pela sua alma. Eu vou esperar 2 minutos e vou orar pela sua vida. Vou orar pela sua alma. Diga eu quero aí voltar, eu quero aceitar a Jesus. Eu vou orar por você. Jesus está dando uma oportunidade para você mudar. Jesus está dando uma oportunidade para você mudar. E é hoje, é agora. Não é amanhã, não é depois, é hoje, é agora. Diga aí, eu quero. Jesus está te chamando. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Eu vou esperar mais 2 minutos e vou estar orando por você. Glória a Deus. Não espere para amanhã o que você deve fazer agora. Tarde demais. Amanhã pode ser tarde demais. Jesus está te chamando. Aleluia. Diga, Senhor, me faz. Olha a irmã Rita. Glória a Deus. Um odre novo para receber vinho novo. A tua alma foi comprada com sangue. Não foi com ouro e com prata que vos comprou, vos resgatou Jesus, mas foi com seu precioso sangue. Glória a Deus, mais 1 minuto. Deus abençoe, irmão Potiguara, está sumida, hein? Glória a Deus, Deus abençoe, irmã Luciana Barros, Deus abençoe, glória a Deus. Irmãos, eu vou orar. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Olhe para dentro de você, meu irmão. Olhe para dentro de você. Para dentro da sua alma, do seu coração. Jesus está chamando um povo ao secreto, ao íntimo. Jesus está nos chamando para perto dele, meu irmão. Olha a irmã Sinhata querendo renovar a aliança. Jesus está te dizendo, dai-me, filho meu, teu coração. Jesus, ele quer te transformar, te renovar, te encher, te libertar. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar essas almas que estão renovando a sua aliança contigo. Perdoa seus pecados, escreve seus nomes no livro da vida. Essas almas que estão, Senhor, com o coração em Ti. Senhor, eu oro pelo Teu povo. O Senhor deixou os exemplos desses grandes homens de Deus que falharam e erraram, para que nós não cometêssemos as mesmas falhas. Senhor, nós estamos vendo este evangelho, desse amor liberal que não existe na Tua palavra, que tem gerado filhos delinquentes espiritualmente, rebeldes, ímpios, porque não conhecem ao Senhor como os filhos de Eli não te conheciam.
mesmo estando na tua casa, mesmo estando no altar, mesmo oferecendo sacrifício. A tua palavra diz que os filhos de Eli não te conheciam e eram filhos de Belial. Os filhos de Eli eram reflexo de uma geração que não foi corrigida, que não foi direcionada a estar alinhada ao princípio da tua palavra, que vivia uma vida delinquente espiritualmente, imoral espiritualmente, porque nunca foram corrigidos pelos seus líderes. Senhor, muitos erram sem saber que estão errando, porque nunca foram alimentados espiritualmente. Muitos estão vivendo um cristianismo fraco, um cristianismo sem força, sem expressão, porque não tem, Senhor, embasamento na tua palavra, não tem fundamento, não tem firmeza, não tem fé genuína. Mas o Senhor é poderoso para trazer sobre nós um avivamento de odres novos. Quebra o nosso odre, Senhor. Nos transforma num odre novo para receber vinho novo. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, quer por palavra, atitudes, ações, quer por rebeldia, rebelião, impiedade. Tudo que não está alinhado à tua palavra, arranca da nosso odre, da nossa vida. Nos transforma pelo sangue num odre limpo e novo, para receber esse vinho novo, para receber esse despertamento, esse avivamento. Sem arrependimento, sem abandono de pecado, Senhor, não haverá mudança de vidas. Meu Deus, em nome de Jesus, pelo poder da tua palavra, manifesta um despertamento sobre nós. Manifesta em nós um desejo profundo de estarmos aos teus pés. Um desejo profundo de orar, de consagrar, de ler a tua palavra. Nós nos humilhamos aos teus pés, Senhor. Nós somos carentes da tua misericórdia e da tua graça. Nos transforma em odres novos nessa noite, Pai. Nos transforma em fontes de avivamento. Nos transforma em luz no meio das trevas. Nos leva, Senhor, a dimensões do sobrenatural. Em o nome de Jesus, Pai. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, amanhã nós temos culto no Zoom. Se você está sem congregar, sem igreja, entre em contato conosco, meu telefone está aí na descrição, e venha participar do Zoom. É uma benção. Você que quer ajudar essa obra também, você pode comprar as camisas para evangelizar a Bíblia, o livro do Armagedon. É só você clicar no link que está aqui embaixo do vídeo. Está aí o link para a compra da camiseta. Abençoe também que comprando essa camiseta, irmãos, essa Bíblia, você está ajudando a obra de Deus. E também não deixe de nos ajudar, irmãos. Você que tem aí dizimado, ofertado, feito voto, cumpra o seu voto diante de Deus. Você que recebeu o milagre, você fez o propósito de votar, vote, meu irmão. Porque a Bíblia diz, é melhor você não ter feito o voto do que votar, fazer um voto e não pagar esse voto. Está na Bíblia. E você pode nos ajudar, meus irmãos. Dia 10 agora nós temos os programas de rádio. Está chegando o Natal Missionário. O Natal Missionário é em dezembro. Nós vamos fazer o Natal Missionário. Então, eu quero dizer, irmãos, irmãs, nos ajude.
Você pode comprar camiseta, comprar a Bíblia, você pode enviar sua oferta. Irmão, não fique com vergonha. Você que não, pastor, eu tenho R$2 de oferta, R$5 de oferta, R$10 de oferta. Irmão, é o que você tem. Não é o valor da oferta, é o desejo de ofertar. É o desejo. Então faça aquilo que você pode. Você pode começar com um pouco, Deus vai te colocar no muito. Você pode ter certeza disso. Tem muitos irmãos aqui que são alvo de grandes milagres, através da semeadura nesse canal e nessa obra. Pastor, eu nunca ofertei. Oferta e faça um propósito diante de Deus. Fale com o Espírito Santo de Deus. Qual é o valor que eu vou ofertar? Pode ser 1.000, pode ser 500, pode ser 100, pode ser 10 mil. O que Deus mandar você colocar, meu irmão, ofertar, pode ser R$1, R$2. Pode ser o que Deus falar com você. Né? Porque a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria, com liberalidade. Então eu estou num grande desafio aí, até segunda-feira nós temos uma demanda muito grande. Segunda-feira é dia 10. Eu tenho que comprar 5 metros de pedra no Amazonas e mais 5 de areia, só para você ter ideia, dá R$2.700, segunda-feira, fora as minhas responsabilidades. Então, eu preciso da ajuda dos irmãos, porque eu creio que tudo que nós estamos fazendo é em pró a almas, a vidas. E no dia, meus irmãos, 18, eu vou fazer o projeto Arrependa-se no Maranhão, em São Luís do Maranhão. Nós vamos fazer o projeto Arrependa-se no centro de São Luís do Maranhão. Nós vamos pregar e ganhar almas e vamos ali fazer um ato profético no estado do Maranhão. É antes das eleições, né? E eu creio que Deus está nos levando ao Maranhão com um propósito. Dia 18 de novembro, projeto Arrependa-se em São Luís do Maranhão. Amém? Aí, Alfa e Ômega está dizendo que tem ajudado, tem sido abençoado. A conta da Caixa é essa daí, ó, que está na tela aqui, irmão. Está nesse vermelho aqui, ó. E está aí também. A irmã Josiane colocou, irmã Solange, a conta da Caixa. Então, nos ajude, meus irmãos. Nos ajude. Eu sei que os desafios são grandes para muitos aqui, mas faz. Existe aquele velho adágio que o pouco com Deus é muito. Faça aquilo que está no teu alcance. Faça aquilo que você pode. Pastor, eu posso R$10, posso 20, posso 100, posso 1.000. Faça o que Deus está colocando no seu coração. Amém? Irmãos, Deus abençoe a todos. Vocês são uma bênção de Deus na minha vida. Eu fiz um voto pela sua vida. Eu fiz voto por todos os inscritos do canal. E eu creio que Deus vai abrir muitas portas esse mês de outubro. E eu vou ouvir muitos testemunhos. Já estou ouvindo testemunhos. Mas eu sei que Deus está liberando algo muito grande em nossa direção. Esteja alinhado ao que eu estou falando aqui. Deus está liberando algo muito grande em nossa direção. Algo muito grande, algo muito forte em nossa direção. Então, eu preciso que você esteja alinhado a essa palavra. Amém? Deus abençoe a irmã Rosana, Deus abençoe todos os irmãos que estão nos ajudando, em nome de Jesus. Amanhã nós temos culto no Zoom às 20 horas e a live amanhã é às 21 horas. Nós temos live ao vivo amanhã. E amanhã, meio-dia, eu vou estar no canal do pastor Giovanni Dias. Meio-dia no canal Povo da Fé. Também nós temos live meio-dia e às 21 horas. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. De 3 a 13 de junho, o pastor Carlos Cardoso e missionária Raquel Cardoso estiveram na floresta amazônica, Peru e Colômbia, com o projeto Arrependa-se. Lá, Deus apresentou o pastor Aminadeb e a missionária Zil, que estão lá há mais de 15 anos, fazendo missão nas tribos indígenas e nos ribeirinhos. Deus presenteou esse casal com o ministério Semear e com uma estrutura para retiros e eventos.
E agora, um sonho de muitos anos de construir uma escola profética vai se tornar uma realidade, junto com o projeto Arrependa-se, onde iremos lutar para capacitar índios e irmãos para o evangelismo e missões aos povos não alcançados e nos ribeirinhos, tanto no Brasil, na Amazônia, Peru e Colômbia. Deus vai operar coisas grandes neste lugar e você pode fazer parte desta obra, nos ajudando com suas orações, contribuições, indo conosco fazer essa obra missionária.